Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre um tema bíblico muito interessante, que nós vemos na Bíblia várias passagens onde o Senhor nos diz para pedirmos que receberemos, mas nos vem a pergunta: por que peço a Deus e não recebo aquilo que pedi? A primeira coisa que nós devemos observar é que há graças que o Senhor nos dá automaticamente, como a chuva, o sol, faz o nosso coração bater a cada dia, nos faz respirar. Tudo isso são graças que o Senhor nos dá automaticamente. E também há graças que nós não recebemos porque nós não pedimos, porque o Senhor quer que nós peçamos, que nós façamos a nossa parte, que nós reconheçamos que somos pequenos e necessitados da graça dele. Isso a gente pode ver, por exemplo, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 2, que nos diz: não recebeis porque não pedis. Então a palavra de Deus é muito clara. Há graças que recebemos automaticamente, sem pedirmos, mas também há aquelas que é necessário que peçamos. Deus quer que peçamos. Às vezes as pessoas também ficam naquela dúvida: mas Deus ouve todas as orações? Ou será que não? Só ouve algumas? Na verdade, Deus é onisciente, então Ele ouve todas as orações. Todas elas, sem exceções. Deus sabe tudo. Se nós verificarmos no Salmo 138, versículos de 1 a 4, lá nos diz: Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes, observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua e já, Senhor, a conheceis toda. Mas mesmo assim, nós muitas vezes pedimos, fazemos as nossas orações, fazendo os nossos pedidos a Deus e por vezes não recebemos. Mas por quê? Uma das coisas é necessário que a gente peça com fé, com esperança, com confiança no Senhor, de que nós vamos receber aquela graça. Tem gente que pede já na dúvida: mas será que Ele vai me dar? Será que não vai me dar essa graça que eu pedi? Será que vai ou não atender a minha oração? Por quê? Porque a pessoa às vezes já está pedindo algo que ela mesma sabe que não é uma coisa boa. É necessário que nós peçamos com fé. Lá em Mateus, capítulo 21, versículos 21 a 22, o Senhor nos diz: em verdade vos declaro que, se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha: levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Então a fé realmente é algo necessário. A fé é a confiança no Senhor, a confiança de que aquele pedido será atendido é algo necessário. Outro fato que nos faz que não recebamos aquela graça pedida na oração é quando o nosso pedido está em total desacordo com a vontade de Deus. Às vezes tem pedidos inspirados na nossa concupiscência, no nosso pecado. Por exemplo, quando uma mulher pede a Deus em oração para ter o marido de outra. Isso é um pecado, isso não é algo que está de acordo com a vontade de Deus. Ou, por exemplo, quando alguém que vive na avareza, na cobiça, vive pedindo para ganhar na loteria, Deus também não vai atender, porque vai contra a vontade de Deus. Há graças também que são mais difíceis, mais complexas, e, nesse caso, o próprio Jesus nos disse, que elas só seriam alcançadas à base de jejum e oração. Por exemplo, lá em Mateus, capítulo 17, versículo 21, nos diz: quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Então,
Esse é um tipo de graça que a gente só alcança a força da oração somado ao jejum. A graça que nós não recebemos porque nós não perdoamos. Então a falta do perdão bloqueia o recebimento da graça. Enquanto nós não damos aquele perdão, aquela oração, aquela graça pedida não é atendida. Como nos diz lá em Marcos capítulo 11, versículos 25 a 26. E quando vos puserdes em pé para orar, perdoai. Se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai, que está no céu, vos perdoará os vossos pecados. Então, o perdão é uma das questões essenciais para que possamos alcançar graças pela oração, para que as nossas orações sejam atendidas. Há outras graças que nós não recebemos justamente porque vivemos em situação de pecado e ao invés de vivermos na graça de Deus, na vontade de Deus. Lá em João capítulo 9, versículo 31 nos diz: sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Há orações que só são atendidas, graças que só são recebidas, se nós vivemos em santidade, em intimidade com Deus, profunda intimidade com Deus. E isso nós vemos em Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 18, que nos diz: a oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra deu o seu fruto. Um efeito interessante da oração é o efeito da multiplicação das forças. Quando juntamos várias pessoas em oração por uma mesma intenção, a força da oração se multiplica e muitas graças, também difíceis, são alcançadas. Isso nos mostra Mateus capítulo 18, versículos 19 a 20, onde nos diz: digo-vos ainda isto, se 2 de vós se unirem sobre a face da terra, para pedir seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Há também graças difíceis que nós pedimos em oração e que, mesmo sendo de acordo com a vontade de Deus, nós não recebemos naquele momento. Às vezes nós recebemos posteriormente, como é o caso daquelas graças onde nós pedimos a conversão de alguém que nós amamos, conversão de um pai, conversão de um filho, conversão de um marido, a conversão de uma esposa. Então, essas graças de conversão exigem às vezes muitas mudanças na pessoa pela qual nós estamos pedindo a conversão. E essas mudanças levam tempo. Então, é perseverando nessa oração pela conversão de alguém que a gente ama que nós, às vezes depois de anos, às vezes até depois de décadas, acabamos recebendo essa graça. Porque o tempo de Deus é outro, as coisas que precisam acontecer são muitas na vida daquela pessoa, dependendo da situação, para que ela se converta. Há também pedidos que parecem bons aos nossos olhos, mas que não são atendidos. Às vezes a gente pede por uma cura ou pede por uma situação financeira e aquela graça não acontece. E ficamos nos perguntando, mas por quê? Por quê? Porque às vezes aquilo não está de acordo com a vontade de Deus. Tem pessoas que às vezes, se receberem determinada graça, não vão se corrigir, não vão se consertar, não vão se converter. E isso Deus põe na conta também, na consideração deles, se aquilo vai ser bom para a salvação daquela pessoa ou se vai ser prejudicial para a salvação dela. Se ela recebendo aquela graça, ela simplesmente não vai continuar o seu processo de conversão para que ocorra a salvação daquela pessoa. Então, o que é necessário para que uma oração seja atendida por Deus, principalmente,
é que aquela oração, aquela graça pedida esteja de acordo com a vontade de Deus e no tempo de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor a cada momento e em que momento. Desde que atenda esses requisitos, a oração acaba sendo atendida. Como a gente pode ver na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15, que nos diz: a confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedimos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu curtir, coloque também o seu comentário para que nós possamos conhecer a sua valorosa opinião e inscreva-se no nosso canal, acionando o sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos. Obrigado.